Boa noite. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus para iluminar nossas mentes, para que a lição da noite de hoje possa trazer paz a cada coração que aqui esteja. Então, ficamos com o tema Desafio da Tolerância. Nós viemos de muitas encarnações, não é isso? A gente tem só uma vida, mas várias experiências, várias existências. E, nesse sentido, temos uma multidão de personalidade em nós. A gente traz uma multidão de personalidade. E, com isso, nós vamos ter tendências com defeitos e virtudes. E quando se trata de tolerância, estamos falando da nossa intimidade. É nosso íntimo, trazendo dentro de nós a virtude da tolerância e também trazemos dentro de nós o temperamento da intolerância, que pode estar num grau maior ou menor, vai depender de cada passo em termos de evolução de cada um de nós. Então, nós temos a dificuldade de conviver com aqueles que são diferentes, que têm opiniões diferentes das nossas. Algumas pessoas elas se sentem seguras quando elas estão convivendo com pessoas iguais. Tem até pensamento de dizer que quando é diferente, acha que é um defeito. Então, nesse estágio evolutivo de cada um de nós, estamos aí diante de um desafio de aceitar, de aprender, de conviver com as pessoas que têm opiniões diferentes da nossa, de tolerar o outro. Esse é um grande desafio. Mas o que é exatamente tolerância? Se formos à busca do dicionário, ele vai nos trazer o seguinte, que é o ato de aceitar ou ato de suportar algo. É também uma atitude que envolve aceitação de opiniões e comportamentos diferentes. E ainda diz o seguinte, é também a disposição para perdoar os erros dos outros. No livro Estudos Espíritas, exatamente no capítulo 13, Joana de Ângeles, através das mãos de Divaldo, ela vem trazer o seguinte, que a tolerância convence quanto à necessidade em respeitar-se e amar-se, concedendo-se ao próximo o direito de fluir e experimentar tudo quanto se deseja para si próprio. Então, pelo que Joana fala, a gente precisa também respeitar nós, amar nós mesmos e assim também amar o próximo. Então, vamos observar que a base é o amor. Então, a tolerância é respeitar, então, mas também é respeitar o outro. Que às vezes a gente não tem tolerância conosco mesmo. Parte de nós, quando estamos nesse sentido. Então, é nos respeitar e também respeitar o outro. Isso é justo. Isso é justo. E a base mesmo, vamos pensar, que é uma forma de justiça. É uma forma de justiça que é o próprio amor. Então, se eu tenho direito
o outro também tem. Então, isso é fundamental para que possamos viver juntos em harmonia. Isso é fundamental. Começa desse ponto aí. Então, ele pode pensar diferente de mim, mas também que eu respeito e aceite. Então, se formos reforçar com o conceito de tolerância, vamos dizer que é reconhecer que as pessoas pode ser diferente em termos de opiniões ou comportamento, e aí vamos encarar essa forma com tranquilidade. Porque cada um tem a sua história, tem a sua vivência. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Então, esse ato é um desafio. Esse ato é um grande desafio. A gente suportar as opiniões que não está igual com a nossa. E aí vem um questionamento. Por que que nós se incomodamos tanto quando estamos aí de pessoas que expressam as opiniões diferentes da nossa? E às vezes não é só opiniões, às vezes muitas são opostas à nossa. E a gente diz assim, nossa, como é que eu me incomodo tanto com aquela pessoa? Eu não aguento ver aquela forma de aquela pessoa se comportar ou ter aquelas ideias. É tão diferente da minha. Às vezes a gente não pensa assim. Esse negócio não tem jeito de eu conseguir aceitar. Ela pensa demais diferente, não é o que eu penso. Então, o que está acontecendo diante desse nosso pensamento? É que a gente deseja que o outro tenha a mesma mente, o mesmo pensamento que nós, a nossa mesma situações, a nossa cabeça pensa igualzinho. É isso que acontece. Então, como o outro não pensa dessa forma, que eu estou querendo que seja igual, tem que ser igual. O outro é o outro, eu sou eu. Aí daí vem momentos de intolerância. Aí vem momentos de intolerância. Então, pedir para que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo adaptasse aos nossos caprichos. Não é verdade? Então, exigir que o outro viva da forma que eu gostaria também é uma forma de egoísmo. Uma forma de egoísmo. Às vezes a pessoa se anula para atender os caprichos de outro. Então, como eu não consigo, muitas das vezes, aí eu vou partir para a intolerância. Vou ficar revoltado, vamos dizendo, dessa forma. Agora, lembrando que tolerar não significa concordar com o erro do outro. Isso é importante. Tolerar não significa concordar com o erro do outro. Então, tolerar, sim, mas nunca dar apoio ao erro. Por quê? Porque a verdade deve, sim, um dia aparecer. Deve ser, vamos dizer, dita. Vamos dizer, a verdade deve ser dita. Né? Mas mostrando-se amigo daquela pessoa, sim, que errou, e daí mostrando de uma maneira que seja com base no amor, respeitando aquela pessoa. Cada um de nós temos comportamentos diferentes. Ninguém é peça de alguma máquina ou indústria que sai todas iguais. Né? Mesmo assim, uma peça de uma indústria ou de uma máquina, dentro das suas engrenagens, tem que trabalhar em harmonia. Né? Então, aí vem a pergunta, mas como ser tolerante com os erros alheios?
que me incomoda tanto? Como é que eu posso ser tolerante com os erros alheios? E aí, Joana de Ângeles vem nos dar essa resposta no livro Jesus e Atualidade, no capítulo 5. Então, Joana, nas mãos de Divaldo, diz o seguinte, que é no capítulo que tem, o título é Jesus e Tolerância. E ela diz o seguinte, é ter compaixão de quem cai. A consciência será o seu juízo. Ajuda aquele que tomba. Sua fraqueza já lhe constitui punição. Aquele que erra, vem no despertar da consciência, já vem dizer que errou. Então, a sua consciência é o seu próprio juiz. Não cabe a nós a estar julgando, não é? E Joana ainda diz o seguinte, ó, é compreender as dificuldades alheias no seu processo evolutivo, tanto quanto queremos que os outros sejam tolerantes conosco. É interessante mesmo essa, né? A gente quer que os outros sejam tolerantes conosco, mas na hora a volta não é verdadeira. Então, colocando-nos no lugar de quem erra, sentir suas dificuldades é um exercício de tolerância. Aí, o caminho é esse. O caminho é esse. E aí a gente vai trazer o nosso querido mestre, Jesus, que deu exemplo em toda a sua caminhada, em todo o seu processo de ensinamento, deu um exemplo de tolerância. Se formos observar o que vem retratando nos evangelhos, em quase todas as passagens, Jesus traz exemplo de tolerância. Ele sempre foi severo, sim, com aqueles que julgavam, né, os julgadores, da conduta alheia. Lembrando a passagem que está no Evangelho de João, capítulo 8, que vai do versículo 1 a 11, que é a passagem da mulher adúltera. E Jesus está ali diante, né? Jesus vai confrontar com aquela multidão. E Amélia Rodrigo vem dizer no livro Há Flores no Caminho, no capítulo 8, que aquela senhora estava em conflito interno. E Amélia diz o seguinte, aos seus ouvidos ecoava as blasfêmias, no corpo cansados, as bofetadas e os primeiros golpes sofridos agora doía. Pessoa alguma lhe parecia conhecer os dramas íntimos, as úlceras purulentas em que se dilacerava. Então, veja só o que Amélia traz para a gente interpretar. Aquela senhora estava em conflito que precisava era de um apoio, de uma compreensão. Ela já vinha com dores no seu ambiente familiar. Ela não tinha o apoio do seu esposo. Ela estava ali numa situação carente, era como se ela estava numa deficiência. E daí veio um que estava no erro, que aproveitou da oportunidade e ela terminou caindo no erro. Então, quando se diz assim que ninguém tinha noção da dor que ela está passando, é algo que a gente tem que dizer. Será que aquela pessoa não está sofrendo? E naquele momento, Jesus, como severo, com aqueles julgadores, né, dos erros alheios, Jesus vai e diz aquela frase, aquele que não estiver sem pecado, atira a primeira pedra. E aí a consciência de todos que estava ali, era o juiz de todos, com certeza, naturalmente, foram saindo pouco a pouco. Então, o juiz é a própria consciência. Sabia que também estava nesse caminho do erro. E aí ela vai, fica só com Jesus, né, no momento, e Jesus
diz: vá e não tornes a pecar. Então, Jesus não censurou aquela senhora, mas também ele não inocentou. Ele não inocentou, ele teve a tolerância, mas também mostrando que tem um caminho de se corrigir. Não torne a pecar. Né? Então, tanto que a mulher adúltera descobriu a magnitude da lição do Cristo, devia reparar o erro a fim de quitar a dívida perante própria a consciência divina. Então, ela mesma vai reparar o erro. A própria consciência vai fazer ela se corrigir. E tanto que a gente, quando vai lendo algo dentro do Evangelho, a gente vai ver que muitas das mulheres que Jesus apoiou tornaram-se servidoras do Mestre. Ainda voltando para o Evangelho, podemos também citar em Mateus, o capítulo 7, que vai, o versículo diz 3 a 5, quando Jesus vai tratar com aquele argueiro e a trave. E aí temos o seguinte: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tende no vosso uma trave. Daí Jesus diz: hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Faz um estado assim de consciência e verifica na condição de estar naquela posição de quem errou. Será que também não erra? Alguém se colocar ali, daí, será que eu não erro também? Não vou errar também? Ninguém tem o direito de repreender o seu próximo. Então, a tolerância é um ato também de indulgência, que conduz a perdoar os erros dos outros. E também o esquecimento do mal que recebeu. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, o item 16, Allan Kardec vem dizer o seguinte, que a indulgência não vê os defeitos de outro. Se os vê, evita falar deles, divulgá-los, oculta-os, evitando que propaguem. Quando criticais, que consequências há de tirar das vossas palavras? O que é que eu vou ter de proveito fazendo uma crítica contra outro? A de que vós que censurais não praticais o que condenais e valei mais do que o culpado. Muitas das vezes a gente está numa condição que temos também erro. Então, que nós sejamos indulgentes para com o próximo. Mas voltando novamente com relação a tolerar, não significa aceitar o erro, cobrir, né? Emmanuel, ele vem trazer no livro Opinião Espírita, que o tema é tolerância e coerência, diga. Ele diz o seguinte, compreender e desculpar sempre, porque todos necessitamos de compreensão, de desculpa, nas horas dos desacertos. Às vezes a gente erra, está com a consciência pesada, mas chega alguém que dá um apoio, que tem aquele amor, e aí, mesmo a gente com aquele conflito interno, e a gente recebe um carinho, um apoio, isso aí é alguém que está compreendendo, sabe que ali é passageiro. Então, Emmanuel ainda diz o seguinte, mas observar a coerência para que os tiques da tolerância não se esbarrondem, corroídos pela displicência
sistemática, patrocinando a desordem. Jesus ensinou a nós que é amai os inimigos. Não é? A gente não aprendeu isso também, dentro das lições do mestre? Amai os inimigos. Então, quando a gente parte para essa lição que o mestre diz, a gente vai compreender melhor que é a gente acolher aqueles que a gente vê que não têm as mesmas ideias, que as suas ideias são impostas, diferentes das nossas. E quando trata de amar os inimigos, Kardec vem dizer que amar os inimigos é não lhe guardar ódio, nem desejo de vingança. É perdoar-lhe. Simplesmente perdoar. Sem ter aquele pensamento oculto, sem ter da condição de como vou perdoar só se acontecer isso. E quando a gente vai fazer uma reflexão conosco mesmo, com aquele que convive conosco, com a sociedade, a gente vai verificar que estamos precisando de resgatar a questão da tolerância no nosso dia a dia, no nosso conviver com os que são desiguais em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Como devemos? Com paciência, com perdão, com compreensão. Isso sim seremos tolerantes. Podemos trazer uma prática no nosso dia a dia, por exemplo, o casamento. O casamento. Sabemos que é uma prova de resignação. Sim, é uma prova de resignação, é uma prova de paciência, é uma prova de tolerância. Sabemos também que espírito se reúne naquele mesmo lar que tem um projeto de vida. E nesse projeto de vida requer esforço para viver em harmonia. Né? Requer esforço para viver em harmonia. Apesar das diferenças existentes, dos gostos diferentes, das ideias ou das inclinações que cada um tem. Pode separar essas ideias, mas que estão unidos num projeto só. Jesus quis demonstrar a sublime tolerância nesse quadro aí, nessas experiências de vidas que nós temos dentro do nosso lar, por exemplo. Então, é preciso, é com urgência, tolerar as diferenças daqueles que estão dentro do nosso lar. Aquele meu irmão, eu não aguento mais. Tem que aguentar, porque foi nós mesmos que pedimos para ajudar ou ser ajudado por ele. Lembremos sempre que é um desafio. Sim, é um desafio. Mas nós temos recursos. Nós temos recursos que é o Evangelho, que vai nos favorecer a ter aquela convivência em harmonia com o próximo. Né? Então, uma pessoa intolerante demonstra, muitas das vezes, fanatismo. Chega um ponto que transforma-se em sentimento de fanatismo, que defende suas crenças e opiniões com unhas e dentes. Que essa pessoa, quando chega a esse estágio, ela fica incapaz de discutir com o outro, ou até de conversar, pois ela sempre vem com os pensamentos extremistas e tem que colocar na cabeça daquela pessoa, e aquele pensamento dela é o único, não tem outra visão. Então, nós devemos nos preocupar com todos os desvios quando se trata de fanatismo.
quando se trata da fé cega, da separação que tem caracterizado a conduta humana na liderança dos frutos ou dos grupos religiosos. A intolerância religiosa foi, na história, a maior causadora de guerra entre as nações. Temos exemplos que no século XIII, no século XIV, a Inquisição, que perseguia pessoas que se desviavam da fé católica, por exemplo, que não aceitava de acordo com lá determinava. As cruzadas, um exército em nome de Jesus, que matava os que eram contrários à sua forma de ver. A intolerância religiosa. O Espiritismo teve também de lidar com perseguições recebidas de todos os lados. Temos o fato que é conhecido como o Ato de Barcelona, por ordem de bispo, foram queimados 300 livros espíritas. Tá, a gente deu uma entrada na história, mas vamos voltar agora para hoje. Atualmente, a nossa sociedade está tomada de intolerância, de ações de críticas. A internet tornou-se um espaço para alguém lançar ódio. Chega em todos os cantos, espalha rapidamente, né? De maneira rápida. Então, o ódio é disseminado nas redes sociais e daí atrai espíritos inferiores. Tem pessoas que não, só mandar alguma coisa rapidinho, não vem atrair espíritos inferiores. Vem. Está ali acompanhado também. São espíritos que gostam também de fazer umas críticas nas redes sociais. Então, precisamos usar redes sociais, sim, mas para espalharmos amor, para que nós também tenhamos ciência que é uma ferramenta que podemos, sim, contribuir para nos ajudar e para ajudar outro. Que nós não dispensamos tempo compartilhando com aquelas mensagens que é um fruto de disseminar ódio, de contribuir com desequilíbrio. Que nós, ao lermos a mensagem, parar por nós mesmos e não passar de imediato para outro. E o que é que a gente faz? De imediato, é um impulso, passa para outro. E rapidamente corre, né? Não cabe a nós espíritas a se comportar dessa forma. Não cabe a nós espíritas. Nós devemos o quê? Alinharmos as nossas condutas com os ensinamentos que o mestre nos ensinou. É isso que nós devemos fazer. Pegar a oportunidade e passar a mensagem do mestre. Que o seu principal ensinamento, a base, era o amor. É o amor. Amor ao próximo. Essa é a base dos fundamentos também da doutrina espírita. Enquanto nós não usamos de tolerância uns para com os outros, continuaremos, sim, distante do amor ao próximo. E, às vezes, a gente distancia de nós mesmos também. Então, é dever nosso respeitar as opiniões dos outros, que nós façamos esforço para sermos hoje, que contribua para uma harmonia no nosso planeta. Cada um de nós é uma parte dessa harmonia, trazendo paz
para o nosso planeta. Para isso, temos Jesus como modelo, como guia. Então, quando estamos diante de um modelo e com um guia, assim vamos nos tornando tolerantes. Porque a gente sabe que tolerância não acontece de um dia para outro. É uma construção. Todo dia eu estou me esforçando. Todo dia eu estou tentando ser mais benevolente. Estou tentando ser mais indulgente. E assim vamos, pouco a pouco, amadurecendo as ideias que o Mestre Jesus nos passou. Então, que nós possamos ter isso em mente, que a responsabilidade é cada um de nós, não é o outro que eu vou esperar. Parte de mim. Parte de mim. E para que nós finalizarmos, trazendo aqui um convite de Emmanuel, através de Chico, que o temazinho é tolerância, onde Emmanuel vem fazer um convite para nós. Ele diz o seguinte: tolerância é caminho de paz. Não julgues esse ou aquele companheiro ignorante ou desinformado. Por enquanto, se aprendesse a ouvir, já sabes compreender. Continua Emmanuel. Diante de criaturas que te interessem qualquer agressão, conversa com naturalidade, sem palavra de revide que possam desapontar o interlocutor. Carinho, paciência, indulgência, benevolência. No serviço profissional, suporta com paciência o colega difícil. Ah, como eu me incomodo com aquele colega. Não faz do jeito que eu peço, para fazer assim. Faz tudo errado. Ou faz de acordo com ele tem condição de fazer. E aos poucos, em ti, observando a calma e a prudência, ele mesmo transformará para melhor as próprias disposições. Ó, paciência, tá vendo? Vai chegar um momento que ele vai transformar-se. Aí continua Emmanuel. Em família, tolera os parentes menos simpáticos e com os teus exemplos de abnegação conquistarás de todos eles a bênção da simpatia. É um caminho difícil? É um desafio? É. Mas cada um de nós tem, sim, a capacidade de conseguir. E, pouco a pouco, se tornarmos, sim, espíritos tolerantes. Então, vamos refletir e, a partir daí, com esses ensinamentos, a gente possa ser mais tolerante conosco mesmo e com aqueles que convivem conosco. Então, muito obrigada pela tolerância de vocês estar aqui comigo. Obrigada, boa noite.